Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Conexão Popular aqui pela TV Câmara Taubaté. Como de praxe, você nos acompanha através do canal aberto, o canal 4.2 e também das nossas plataformas digitais, YouTube e Facebook. Estamos prestes a chegar aos 100 dias do mandato, do governo do Sérgio Vitor, que se iniciou no dia 1º de janeiro de 2025. E eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Gabriel Marcondes, que é cientista político, para a gente fazer uma avaliação desse início de mandato, diante de uma expectativa imensa que foi criada na cidade de Taubaté, pela novidade, por uma aposta que a cidade fez com uma votação muito expressiva e que elegeu o Sérgio Vitor no segundo turno. E aí o Gabriel vem aqui para a gente bater um papo. Prazer recebê-lo aqui, Gabriel, mais uma vez. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, audiência da TV Câmara Taubaté. Sempre um prazer estar aqui de volta. Vamos aí comentar a epopeia dos 100 dias do novo governo, do novo prefeito da cidade de Taubaté. Que foi visto como uma novidade. Quando eu digo aposta, não é de uma forma pejorativa, não é apostar no escuro. É um recado que a cidade deu realmente de que espera novos ares. E eu vou começar pelo começo. Eu queria que você falasse da nomeação dos secretários, do secretariado. Como é que você viu a qualidade do secretariado que foi escolhido pelo Sérgio Vitor, o Gabriel? Bom, Miguel, vamos lá. Eu já tive a oportunidade de escrutinar o secretariado nomeado pelo prefeito Sérgio Vitor e eu mantenho a nota que eu dei meses atrás, assim que saiu o time completo, 8,5. São bons nomes, valorizou alguns quadros de carreira da nossa prefeitura, trouxe nomes de fora que à primeira vista não agradam muito, alguns políticos, alguns vereadores, algumas pessoas que acompanham a prefeitura, trazer nomes de fora em Taubaté sempre foi, Tivemos casos do governo Ortiz, quando trouxe a Nina de São José dos Campos. Sempre que vem alguém de fora, se não for uma sumidade... A Lola, que está lá em São José. E sempre que quando vem um nome de fora e não é uma sumidade, sempre vem críticas, e às vezes as críticas até passam um pouco dos limites só pela pessoa ser de fora. Mas os 100 dias é um bom parâmetro para a gente avaliar o trabalho desses secretários e nós já podemos ver uma certa diferença de cada secretaria de uma para outra. Para mim, a grande novidade, a grande surpresa positiva do secretariado é o vice-prefeito, Coronel Oliveira Neto. A pasta de serviços públicos é uma pasta que em Taubaté tem muita demanda, uma cidade... Agregada com a de obras. Aí, Isso, agregada com a de obras, porque o prefeito fez um enxugamento de secretarias, juntou umas às outras ali, obras e serviços públicos foi uma delas, se eu não me engano. E está sob a batuta do Coronel Oliveira Neto, que, na minha avaliação, é a maior surpresa positiva desse. Tem a Marcela, mas a Marcela já se esperava muito pelo excelente trabalho que fez em Pindamonhangaba. Mas Danilo também veio de Pinda. Danilo veio de Pinda, a da Cultura veio de Guaratinguetá, que fez o carnaval aqui, um carnaval que há muito tempo nós não tínhamos e foi um carnaval muito bem feito. É bom ver a Avenida do Povo fazendo jus ao seu nome também, esse é um marco positivo dessa gestão, Sérgio Vitor. Não precisou, mas o povo ocupou a avenida que lhe é de direito, que lhe deu o nome de Avenida do Povo, Ainda sinto falta dos desfiles das nossas escolas de samba. Saudade. Mas acredito que, bem administrada a pasta da cultura, com a casa um pouco mais em ordem, acredito que o poder público dará condições para que as escolas voltem a desfilar na Avenida do Povo. Agora, o prefeito, numa das suas primeiras ações, foi convocar uma coletiva e falar diretamente para a população que ele encontrou quando assumiu a prefeitura. Você acha que isso, politicamente, foi uma jogada inteligente do prefeito? Eu acredito que, como vivemos numa era das redes sociais, eu acredito que aquela face pública de abrir as entranhas da prefeitura e demonstrar, de fato, a realidade dos números, Porque a gente sabia, do Ortiz veio tanto, do Saldi veio tanto. O Sérgio Vitor, quando faz aquela apresentação, ele passa a régua. Hoje, a situação da prefeitura é essa. Podem cobrar daqui em diante. Este é o fato de hoje. Vamos renegociar contrato. Quando ele falou lá, por exemplo, que ia congelar concurso, suspender concurso, nós acreditávamos, quando digo nós, grande parte da sociedade de Taubaté, as pessoas que acompanham, que ele ia suspender a abertura de concurso. E logo em seguida, ele suspendeu editais abertos. Cancelou os que já estavam... Exatamente. Abertos. Inclusive o da Guarda Municipal, que é uma instituição do governo municipal que precisa de efetivo, já estava na fase de teste físico, já tinha feito isso, e que... Para quem prestou este concurso ou estava se preparando para os demais, é beira o desrespeito.
porque as pessoas já estavam se preparando, pagaram sua inscrição. Teve pessoas que não entraram com o processo ainda para reaver o valor das inscrições. Então, acredito que desde aquela coletiva que ele apresenta os números, ali é de fato o início do governo Sérgio Vitor. A partir dali, as ações que ele tomou, as poucas ações que ele tomou nesses primeiros dias, são ações que dão margem para muitos questionamentos, a começar pelo cancelamento dos concursos abertos. Esse cancelamento do concurso, na sua visão, claro, você não é economista, mas tem uma visão sobre a situação fiscal, financeira da cidade. Você acha que aquilo é remédio para a situação que ele pegou? Não, aquilo faz um bom vídeo na rede social. Eu acho que são cortes interessantes na rede. Mas, assim, vamos falar a verdade, como funcionam os editais de concurso público? O líder do governo veio na tribuna aqui e criticou o fato que muitos dos cargos era apenas uma vaga. Mas concurso bom para a prefeitura são esses de uma vaga. Porque você preenche a vaga aberta e, de acordo com a necessidade, oportunidade e conveniência da máquina pública, você tem uma lista de espera para ser chamada. Você pode chamar ou não. E os editais que estavam abertos, que o prefeito fechou, a maioria desses cargos eram de uma vaga. Com necessidade de preenchimento. E com necessidade de preenchimento. O que você está falando me chama a atenção para uma outra coisa, a celeridade que passa a ter porque você já tem a fila. Exato. Então a celeridade é importante no serviço público porque ela é devagar. Então, uma vez que você passa essa etapa do concurso, do edital, da aprovação e tal, você já tem ali a lista de espera. Isso dá uma celeridade dentro da morosidade que é a administração pública. Né? Para você ter uma ideia, com a suspensão dos editais em aberto, hoje a prefeitura só pode chamar cargo de concurso daqueles concursos que foram homologados antes de dezembro de 24, que eu não sei quais são. Mas hoje, só os cargos dos concursos com editais abertos e homologados e válidos é quem podem ser preenchidos na prefeitura. Inclusive, agora, no começo do mês, né, no dia alusivo à questão das pessoas com autismo, o prefeito foi à rede social e divulgou o chamamento de mais alguns profissionais de apoio para a área. Mas ele cancelou o concurso, que ia municiar o município de profissionais para atender também essa demanda caríssima e necessária da sociedade taubatiana. Então, peraí, no dia alusivo, ele convoca alguns servidores, mas meses antes ele cancelou o concurso para profissionais técnicos de apoio também para atender essa demanda da sociedade. Então, vejo que é um governo que mira muito a rede social, mas de fato, quando avaliamos a soma, o saldo das ações mesmo do governo, deixa muito a desejar. Até porque teve dispensa, né? Teve bastante dispensa, aqui não vem ao caso se foi comissionado, indicação política ou não, mas muitas boas peças da gestão também foram dispensadas, até para enxugar a máquina. E outra medida dele, 30% de redução pessoal e de orçamento das secretarias. Você acha que foi uma boa isso? Mais uma vez, para mim, foi um sinal para a rede social, porque logo após a posse ele reuniu na Avenida do Povo. É uma satisfação que tem que dar para a população logo de início, quando se entra e assume uma prefeitura? Não sei, porque eu não vi outro lugar a ser feito isso, para falar a verdade, né? Então, por isso que eu acredito que foi mais uma jogada de marketing para a rede social, para a sua comunicação, porque logo após a posse ele reuniu ali na Avenida do Povo, né? Seu secretariado deu a ordem. Eu lembro que nas semanas seguintes eu dei uma entrevista na Rádio 99 e falei, uma coisa é 30% na educação, uma coisa é 30% na cultura, em obras, né? Educação e saúde é até mais positivo se ele não cortar esses 30%, porque tem muito repasse da União do Estado, que se ele optar por não pegar ou por não fazer ou por cortar, no próximo exercício pode não vir. Então tem passes que... E o número 30 a gente sabe, né? Não é cabalístico, é o número do partido dele. Então a gente pode ver que essa jogada dos 30% foi mais uma jogada de marketing do que de fato algo. Até agora nós estamos falando só de... Os primeiros dias. Rede social. Né? Ele é bom de rede social. Eu acho que ele se inspira um pouco no prefeito de Caçapava, no prefeito de Sorocaba, mas eu não sei começando. Qual é a escola dele. Mas como é que você está vendo a presença dele na rede social? Como é que você vê o prefeito se comunicando com a população diante do dia a dia dele mesmo? Ele tem adotado uma estratégia que eu até julgo positiva e que também não vi outros prefeitos fazendo, que é aquele resumo semanal, em que ele pega os cortes positivos da gestão dele naquela semana, reuniões, encontros, e dá uma prestação de
de contas direto na rede social. Este aspecto em si eu acho muito positivo. Essa proximidade que causa uma interação. Porque no fim da semana, ou às vezes no começo da semana, depois que ela finaliza, ele dá essa prestação de contas, é super rápido, ele pontua ali. Eu acho que isso é um bom sintetizador. É claro que ele só vai jogar para a torcida aquilo que de fato é positivo para ele. Mas acredito que isso é acho que isso é muito positivo para gerar proximidade, para responsabilidade. E até o momento é o melhor... Gera engajamento. Para discutir. Mas até o momento é o melhor instrumento de accountability que este prefeito tem, na sua rede social, o resumo da semana. E a comunicação da prefeitura nesses 3 primeiros meses, 100 dias, como é que você está vendo? Olha, a comunicação da prefeitura... Tem alguma coisa diferente do que acontece geralmente numa administração até aqui? Não, a comunicação da prefeitura continua uma comunicação clássica. Não há uma grande mudança. Né? Eu já fico feliz pelo novo prefeito, pelo menos separar aquilo que é pessoa física dele da pessoa jurídica da prefeitura. Você não vê coisa do prefeito na comunicação oficial da prefeitura. Até porque não pode. Tá? Então, mas tem prefeitura que faz. Prefeitura que faz e faz escancaradamente. Exatamente. Então, essa separação do privado e do público, pelo menos na comunicação oficial da prefeitura, é algo que me agrada. Porque por mais que se a gente fale que não faz mais com obrigação, é legal, a gente sabe de casos que não faz, não cumpre. Eu conheço cidades que não cumprem. Né? Então, eu acredito que esse é um aspecto positivo. Posso até falar aqui diretamente do diretor de comunicação da prefeitura, que é o Botura, né? O Sérgio Vitor, candidato, se orgulhava de não ter marqueteiro. Ele tinha um cervejeiro na campanha e o cervejeiro Júnior Botura está no departamento de comunicação, e a comunicação da prefeitura institucional para mim me agrada. A campanha da dengue para mim foi uma peça publicitária muito boa. Né? Então acredito que houve acertos ali na comunicação da prefeitura. Um contexto, o Botura, se eu não me engano, ele tem uma formação de publicitário. Tem. Isso? Só que ele estava a história é que ele estava um tempo sem atuar, veio para ajudar na campanha. Não o deixa longe da cerveja, que ele é proprietário de uma cervejaria, por isso assim, que a gente está falando. Eu sei, eu estive no meio da campanha, no olho do furacão, e o Botura, ele lutou contra gigantes da área. Sem dúvida. E a campanha dele foi de longe a mais exitosa. Né? Prova é o resultado do segundo turno. Né? Então é uma história boa para contar. Ele não tinha marqueteiro, tinha cervejeiro. E o Botura hoje fez um bom trabalho na campanha e continuou fazendo um excelente trabalho na comunicação institucional da prefeitura. Andando um pouco mais, já passamos aí o início mesmo da administração do Sérgio. Como é que você viu ele sentando à mesa ou não com o Legislativo e conversando? Porque ele tinha um discurso muito claro, né? Sem amarras. Mas o Legislativo é um poder constituído e que você precisa trabalhar junto com ele. Eu vou fazer uma comparação. Como é que você está vendo isso? Vou fazer uma comparação entre os 3 poderes: o Executivo do Sérgio Vitor, o Judiciário e o Legislativo aqui da Câmara. Se o Judiciário solta uma instrução, uma normativa, uma recomendação, ele apressadamente corre para resolver, ainda que tenha tempo. Ele corre, parece que ele é o prefeito até o momento parece que é um despachante do Judiciário. O Judiciário recomendou, tem prazo de 180 dias, ele quer fazer no dia seguinte. Certo? Então mostra que ele é muito suscetível às recomendações do Judiciário. Ninguém está falando que o prefeito não deve cumprir a lei e as recomendações, deve. Mas quando tem prazo, ele é assodado, ele corre para resolver, como se o problema daqui a 180 dias fosse para amanhã, e não é. Aí temos o Legislativo. A relação com o Legislativo é justamente oposta. Porque os vereadores da oposição e os independentes, eles dão claros recados daquilo que não anda no governo, daquilo que não anda na prefeitura. E, infelizmente, o prefeito tem uma posição de resistência a ouvir, ou a entender, ou a acatar essas recomendações, essas críticas que, ao meu ver, a grande maioria, Miguel, das críticas feitas à gestão no parlamento municipal, são críticas positivas, construtivas, a grande maioria, e que ainda não estão naquele jogo do quanto pior, melhor. Você acredita que a política ela é cheia de nuances? Sim. A partir do 100º dia pode-se mudar o discurso. Até os 100 dias eu imagino que vamos aguardar, vamos ver o que está sendo feito. E as críticas que são feitas na tribuna da Câmara, nas sessões, a gente vê que é porque o vereador foi cumprir seu papel, foi fiscalizar, foi ver e está cobrando. Exatamente, até porque o vereador... Não partiu para a crítica política pura e simples. Não, sobretudo na questão dos servidores, do andamento do serviço da saúde. Saúde, então, é recorrente.
Um bom exemplo, Miguel, é a gente pegar para analisar aqui quem compõe a linha de frente do Executivo no Legislativo. A base se diz numerosa. Eu vi uma entrevista do chefe de gabinete Calil, na Rádio 99, que ele diz: nós temos uma base sólida na Câmara. Eu não sei de onde ele tirou essa informação, esses números. Eu sei que o Calil frequenta os corredores da Câmara, inclusive eu acho que ele deve fazê-lo, mas eu não sei de onde ele tirou esses números, porque quando o prefeito editou o decreto... De onde ele tirou essa solidez? De onde ele tirou essa robustez desses números. Tá. Temos uma base sólida no Legislativo. É conversa para ir dormir, não tem. E quando ele falou isso, eu fiquei esperando para ver quando ia para o primeiro embate para votação aqui no plenário. E a prova é que quando o decreto do prefeito, decreto assodado, apressado e mal feito da insalubridade, foi votado aqui o PDL para derrubar? Isso você tá. Eu vou até pegar um gancho do que você falou do assodamento para cumprir o que é dito pelo Judiciário. Recomendação. Agora, Tribunal de Contas do Estado. Uhum. Você acha que aí foi um pouco apressado? Ele já querer cumprir um apontamento do tribunal. Apontamento. Né? Eu vou parodiar com a própria campanha dele. Ele prometeu um novo caminho para Taubaté. Ele prometeu. E para cumprir, ele está tentando achar esse caminho, porque ele está perdido. Porque ele é muito rápido para cumprir apontamentos que têm prazos longos do Judiciário, mas ele é incapaz de ouvir, acatar e aceitar as críticas e sugestões que o Parlamento, que é de fato o poder instituído para representar a sociedade de Taubaté, goste você ou não do parlamento que temos, mas é este parlamento legitimamente eleito com que o Sérgio Vitor vai governar. Ele é célere para um e para outro faz ouvidos moucos, sabe? Ele não escuta. Naquele imbróglio, a gente vai falar um pouco mais, né, sobre a insalubridade. O prefeito chegou a sair do Palácio do Bom Conselho e vir à Câmara conversar com os vereadores, num claro aceno de acolhimento, vou lá, vou resolver, mas não conversou com os independentes e com a oposição. Se o prefeito se dá o trabalho de sair do Palácio do Governo para ir ao Parlamento, só para falar com a sua base, se for para falar só com a base, chama para tomar um café na prefeitura. Você tem que sair da bolha, às vezes. Exatamente, e é uma reclamação que eu escuto muito, não é só de vereador, mas de pessoas que entendem a política de Taubaté, que o Sérgio Vitor ele é encastelado. Ele é uma pessoa apartada da real situação, ou então teimoso, para não dizer um termo um pouco mais colarinho branco. Ele não tem um bom trânsito. Eu acredito que a experiência dele no Legislativo Estadual não o preparou muito bem para lidar com um parlamento local. Por quê? Porque quando nós vemos os discursos na tribuna da Câmara, eu faço questão de acompanhar todas as sessões de Taubaté, eu escuto a sessão inteira, eu sei do que eu estou falando. Ele começa o governo com uma sinalização de uma base um pouco maior, e conforme os 100 dias vão passando, essa base vai enfraquecendo. Os parlamentares vão na tribuna falar do governo Sérgio Vitor, cada vez menos falar positivo. Então, né, vão lá falar de uma ação, vão falar de uma obra, mas de fato defender o governo da base para o independente. Deixa eu ficar quieto aqui que não está legal. Eu vejo esse movimento. Deixa eu ficar quieto aqui que não está legal. E se não está legal é por alguma razão. Não é só pelo resultado de fato do governo, mas também do trato do governo com esses vereadores. É uma via de mão dupla, né? E de fato o único vereador que sobe na tribuna defender o governo, esteja ele certo ou errado, é o líder do governo. Vereador Alberto Barreto, né? E eu aproveito aqui para falar mais uma vez uma coisa que eu falei publicamente há uns meses atrás e eu sustento, Miguel. Um governo que tem dificuldades de construir consenso e maioria no parlamento não pode ter na sua liderança um vereador cuja postura, o perfil combativo espraie mais do que agregue. Porque o vereador líder do governo, quando sobe na tribuna, ainda que seja para falar do seu mandato, ele nunca fala mais somente por si só. Uhum. Quando ele fala pelo governo. E eu conversei com o vereador Alberto Barreto, conversei com outras pessoas e eu continuo o questionamento. Na minha avaliação, o Alberto Barreto, ele é o melhor vereador para defender a gestão. Mas para construir consensos e maiorias nos bastidores, nos corredores da Câmara, precisa de um vereador que tenha um perfil mais da média
da Câmara. Entendi. Articulador. Uma pessoa mais articuladora. O Alberto é um excelente vereador, foi presidente da Câmara, tenho grande carinho e estima pessoal por ele, mas também preciso reconhecer que a grande vantagem dele ser combativo, na hora de ser líder de governo, falte esta... Porque ele sobe na tribuna, né? Ele seria um excelente opositor. Nossa, eu tenho receio do prefeito que tem Alberto Barreto na oposição, né? Porque ele é um vereador combativo e é um dos poucos vereadores que eu vejo das cidades que eu acompanho extremamente combativos, né? Só que isso tem um preço. E é do seu perfil, você é livre para fazer a vereança, longe de mim. Ele costuma pagar os preços Paga. pelas suas ideologias. Ele né? paga. E assim, e é uma pessoa que nunca foge do embate das ideias, uma pessoa extremamente aberta, né? E é um valor nele que eu respeito e admiro demais. Mas na hora de você ser líder do governo, este mesmo aspecto positivo acaba não agregando, né? Então precisa de um vereador que seja mais a mediana do parlamento para poder, né, ir no gabinete, conversar, veja bem, vamos tomar um café com o prefeito, vamos resolver essa situação, vamos ver. Já vi vereadores subindo na tribuna chamando para si essa responsabilidade informalmente, mas até o momento... Algum secretário não está dando conta do recado? Vamos falar a linguagem clara? Vamos falar a linguagem clara. Algum secretário com 3 meses você pode falar, não vai fazer a água porque não está virando bem. Olha, não é uma questão ainda de resultado, porque são só 100 dias, mas é uma questão de postura. Exatamente. Postura. É isso. Os vereadores, parte da imprensa, reclama da secretária de saúde, ex-vice-prefeito de Jacareí, pelo fato dela não atender e não fazer agenda com esses agentes, que muitas das vezes querem levar suas demandas ou até mesmo ser ouvidos, terem suas questões pelo menos ouvidas pela gestora da pasta. Então você tem uma discrepância de uma secretária da saúde que está tomando o pé da situação de Taubaté e, em nome disso, abre mão de atender os agentes políticos legitimamente eleitos pelo povo de Taubaté. Por outro lado, você tem o vice-prefeito na pasta de serviços públicos e obras que não tem horário para atender vereador, para atender liderança, para atender político e, sempre que possível, dá uma resposta imediata. Posso, não posso, daqui a um tempo posso. Então você vê uma diferença. E não é de resultado, é na forma de tratar, na postura, entendeu? De respeitar os representantes do povo que estão aqui no parlamento. Sabe? Ouvir, conversar, querer saber, tem tal lugar, tem tal coisa, tal praça. Porque a gente sabe que a pasta de serviços públicos a complexidade é muito complexa e Taubaté está devendo nessa área. Só que você ouve menos críticas na área de zeladoria da cidade do que na saúde. Por quê? Porque o secretário dá retorno, o secretário dá resposta, o secretário chama o vereador e mostra, essa aqui é a ordem de lugares que eu tenho para fazer zeladoria. Então ele é transparente no papo com os vereadores, isso faz toda a diferença. Né? E você faz uma somatória dos secretários que são reconhecidamente elogiados ou criticados na tribuna da Câmara, é claramente muito a favor do vice-prefeito Coronel Oliveira Neto, e embaixo a secretária de saúde, que até agora não... Gabriel, você ser secretário de serviços públicos. É, para mim, a pasta mais complexa. É a pasta mais complicada, ela é complexa. Ao mesmo tempo, se o secretário tem essa postura, como o Elcio tinha na gestão do José Saldi, como o coronel tem nessa, de dar a atenção, dar o ouvido e jogar com sinceridade. Eu tenho uma equipe porque a outra está cuidando da zeladoria das escolas para o primeiro dia de aula. A população, ela fica um pouco mais resiliente com isso. Ela escuta, ela entende. O problema é se encastelar mesmo, né? E nós vemos como o vice-prefeito na pasta de zeladoria, ele está mais junto aos vereadores, à população, está mais responsivo pelos seus atos do que o prefeito. Entendeu? Então nós temos um vice-prefeito secretário que é mais aderente às necessidades, aos pedidos, aos questionamentos dos vereadores e dos populares que acionam os vereadores, né? Porque quando o vereador leva uma demanda lá, este vereador pega a resposta e leva para a comunidade e leva para quem trouxe a demanda para ele. É uma resposta direta. É o representante. Olha, ele não pode fazer essa semana, mas semana que vem tá na lista, na fila, dá para fazer. E na minha avaliação, Miguel, esta transparência, esta responsividade, porque a gente sabe, isso exige tempo, energia, nem todo mundo tem a paciência para ficar recebendo de um em um para prestar conta,
Tem muita gente que chega na prefeitura e acha, não, eu tô aqui, pá, não tem que prestar conta, eu não quero receber vereador, não quero saber de vereador. É o caminho mais fácil para cair, para não durar nada. Está no lugar errado. Está no lugar errado. E nós vemos que o vice-prefeito e o secretário Coronel Oliveira Neto, embora tenha começado na política agora, né? A primeira eleição que disputou é uma grata. Está com o tanque cheio, está com moral. Vou fazer uma pergunta agora com relação à questão administrativa. A complexidade da Secretaria de Serviços Públicos, eu falei isso para ele numa entrevista que ele me deu, e ainda agregar com a Secretaria de Obras, que também é uma secretaria espinhosa. Você acha que dá liga isso? Conversa uma secretaria com a outra? Ou obras, por exemplo, com planejamento, talvez conversasse melhor? Vamos lá, mas qual é a demanda da Secretaria de Obras hoje? Talvez lidar com documentação, metragem, fiscalização das obras do município, porque de fato, obra, empreendimento... Então até tapar buraco. Exatamente. Porque é então o que nós temos hoje... Suíço, né? Nós temos hoje, com a realidade fiscal de Taubaté, a Secretaria de Obras hoje, se for de sua responsabilidade, cuidar de fiscalização de obras privadas, enfim, mas empreendimento público, obra. Fala, que obra nós temos na cidade de Taubaté hoje? Obra. Eu desconheço. O que nós temos é um eterno serviço de zeladoria e tapa-buraco, porque nossa cidade tem esse sério problema, mas nós não temos um grande empreendimento público, já não, como por mais que se critique. Até porque as grandes obras são terceirizadas através de licitação. Enfim. E a Secretaria de Obras fiscaliza. Então nem isso tem. Então acredito que neste momento, como nós não temos nenhum grande empreendimento público a ser tocado pela Secretaria de Obras ou fiscalizado, eu acredito que a junção atenda bem ao objetivo do prefeito de diminuir a secretaria. Eu pergunto, Gabriel, porque Taubaté, eu gosto de tocar nesse assunto, Taubaté é uma cidade com 370 e tralalá e não tem um anel viário. Então, ainda conversando isso com a secretária Marcela, de planejamento, isso tem que começar a acontecer na cidade de Taubaté. Taubaté precisa de obras, Taubaté precisa da interligação parte alta com a parte baixa, por cima da rodovia Presidente Dutra. Taubaté precisa de alternativas para o centro da cidade. E isso é planejamento. E isso é planejamento. E aí você precisa de obras. E isso é planejamento. Mesmo que seja para fiscalizar. E isso é planejamento, e isso é uma coisa que o município não consegue sozinho, sem governo federal, governo estadual. Tem PAC no governo federal, você tem aporte financeiro no governo estadual, que precisa de projeto. Não é só projeto. O projeto até que é fácil de fazer. Mas não temos nem projeto. Não, mas o prefeito quer trazer para si essa responsabilidade. Porque eu vou te falar uma coisa, nós estávamos conversando aqui antes do programa, nós temos agentes políticos de Taubaté que foram eleitos com bom acesso ao governo federal e conseguiram uma repactuação no PAC e conseguiram a possibilidade da prefeitura, caso a prefeitura quisesse, de trazer uma policlínica para Taubaté. E o Poder Executivo rechaçou. Uma policlínica para Taubaté? Uma policlínica. Questões políticas, creio eu. Só que assim, vamos lá. Se você perguntar para qualquer aficionado por superávit, que não importa os meios, mas só quer chegar na conta azul, é o melhor dos caminhos. Só que este é um integrante do governo ou da sociedade. Se você perguntar para qualquer outro tipo de taubatiano que não seja este aficionado por superávit, ele é contrário a esse rechaço da prefeitura. Não tem como a cidade de Taubaté, na situação que estão as UPAs, exatamente, na situação que estão a Gamute, na situação que estão os PAMOS, negar a vinda, a contratação via PAC de uma policlínica para Taubaté. É surreal. A prefeitura não quis iniciar as tratativas. Novidade, eu não sabia disso e lamento, porque as questões políticas não podem se sobrepor ao interesse da população. Então, mas aí nós vemos, o Miguel, se porventura a questão do anel viário, a possível solução para a mobilidade urbana de Taubaté, o acesso da alta com a baixa, acima da Dutra, isto passa por convênio com o governo do estado e o governo federal. Agora, a primeira sinalização que tivemos, certo? Não foi nada positivo. Não foi positiva. Claro, então, o governador... a gente pode reduzir as nossas expectativas se isso for uma tônica do governo. Assim... Né? Se isso já foi
um sinal do que nós vamos ter daqui para frente. E tem Sabe outro... o que me preocupa também, Gabriel, já pegando com relação a isso? A renegociação do CAF. É isso Porque que eu ia falar o CAF agora. não deve para o CAF, deve para o governo federal. O governo federal foi o avalista e é que é o detentor do crédito. Do crédito. Né? Então, este é outro ponto que, né, está por uma liminar, está por uma questão jurídica bem frágil e que se uma hora isso vier a cair, entendeu? A situação econômica e fiscal da Prefeitura de Taubaté vai ficar pior do que já está. Se para o repasse do fundo municipal, isso é um tombo na receita da cidade. Não, isso prejudica de tantas formas, porque, veja, o prefeito teve todo um cuidado e um trabalho que merece ser reconhecido de sentar credor por credor e renegociar. Sem dúvida. É um esforço. Sim. Foi uma primeira grande ação do governo dele. Fez, renegociou, está arcando. Já ganhou um espaço. Se a liminar do CAF cai, ele perde margem financeira e fiscal da prefeitura para honrar o que foi renegociado, né? Perde margem para honrar os serviços essenciais da prefeitura. Agora, me chama a atenção, Miguel, e eu vou deixar para avaliar os próximos 100 dias, 200 dias, 300 dias a partir daqui. Se hoje a prefeitura só tem os editais homologados e vigentes e válidos para convocar os servidores de carreira, suspendeu os que estavam abertos, eu estou ansioso para ver qual vai ser o próximo concurso que a Prefeitura de Taubaté vai abrir ou se ela vai comprar a briga de terceirizar atividade fim. Porque a gente sabe a filosofia, a ideologia e a maneira do Partido Novo trabalhar. Se o governo Sérgio Vitor optar por este caminho da terceirização da atividade fim, eu acredito que não só os nossos servidores, como também a questão do nosso IPMT, vai ficar ainda mais grave, vai ficar ainda mais sensível. Outra sinalização que teve do governo foi que o governo estuda botar para vender mais de 40 imóveis, propriedades do poder, né, da máquina taubatiana, botar para vender mais de 40 imóveis. O Saúde tentou, acho que 19 no último, né, no apagar das luzes ali, não deu certo. O prefeito agora está tentando mais 40. É para ficar de olho quais imóveis, quais valores e quanto a prefeitura vai ganhar com isso. Porque... E no que seria usado, né? E no que seria usado, porque se vai vender, aí quem comprar arrematou e faz o que bem entende, né? Apesar que parte desses imóveis podem ser tombados. E este detalhezinho. E aí é uma briga muito maior. Mas ficar de olho, fiscalizar, acompanhar bem quais serão os valores de lance inicial e por quanto serão arrematados esses. Isso tem que passar pela Câmara. Então. Né? E aí a gente começa a falar, e a base? E a base? Não, a gente estava conversando aqui antes do programa começar, o prefeito mandou 2, 4 projetos de lei. E mandou, são 2 decretos que eu queria entrar nessa seara com você, até porque tem muito servidor que está nos assistindo. A precipitação, no caso do decreto com relação à insalubridade, depois revogando aquele primeiro, com o segundo estendendo até dia 1º de julho, sem nenhum prejuízo da insalubridade ou periculosidade para os servidores, até que se faça uma consultoria caso a caso. Isso é um apontamento de muito tempo do Tribunal de Contas do Estado. Isso não requer uma emergência, como você disse. Faltou um tino político? Faltou uma experiência política nesse caso, na sua avaliação, Gabriel? Faltou experiência política, faltou experiência em gestão, faltou bons conselhos, faltou sensibilidade, faltou humanidade, faltou muita coisa na gestão Sérgio Vitor, na forma de tratar o servidor nessa questão da insalubridade. Né? Eu assisti às audiências públicas, ninguém me contou não, eu não vou pelo que falam, Miguel, porque tem muita gente falando besteira por aí, tem muita gente falando besteira, tem muita gente, sabe, falando besteira no ar, sem um fact-check ali na hora, entendeu? Tem muita gente falando besteira sem pessoas que saibam como funciona para poder contra-argumentar. Peraí, não pode. Eu ouvi até a besteira de um vereador da Câmara daqui, Miguel, falar e desafiar um vereador que está criticando a fazer um projeto de lei para resolver a insalubridade. Miguel, desde quando o vereador tem prerrogativa para
fazer projeto de lei para tratar de questão remuneratória do Poder Executivo. É como se o prefeito tivesse poder para discutir o seu salário como servidor da Câmara de Taubaté. Não tem cabimento um vereador desafiar os pares que são contra o prefeito, ou independentes, a eles fazerem projeto de lei. Isso é insano, Miguel. Ou são contra essa ação. É insano. E não tem ninguém para corrigir. Despreparo, né? É despreparo. Mas, além disso, nós vemos aqui que esta questão da insalubridade, a forma como foi tratada, vamos recapitular. O prefeito deu o sinal de que ia mexer com isso. Veio à Câmara Calil e Botura, chefe de gabinete e diretor de comunicação. Conversou com os vereadores, olha, nós vamos ter que mexer com isso, tem um apontamento, né? Ah, beleza. Os vereadores marcam uma segunda reunião para discutir o assunto, isso foi na terça. Na sexta, né? No dia seguinte, sai o decreto. Quando o prefeito faz isso, ele dá uma banana para os vereadores da base, não é só proposição, não. Ele não ouviu sequer os vereadores da base, ou o que ele chama de base, que eu duvido muito que ele tenha a base sólida aqui. Então, nós vemos que é uma pressa para resolver problema. E outra, ele poderia, Miguel, ele poderia ter umas 15 opções do que fazer com essa questão. 15. Até nada. Até nada. Dessas 15, as 14 melhores que tinha, ele rejeitou e fez a pior. Que é, vou fazer aqui por conta. Agora, enfermeiro de hospital, de urgência e emergência, tem direito a 40% pelo NR1, ele reduziu para 20% no primeiro decreto. Entendeu? Depois vem gente me falar... Ele cortou. Aí depois voltou atrás. Voltou atrás. Mas depois vem gente me falar, Miguel, que os servidores estão em paz com os percentuais. Eles só querem realmente acertar a base de cálculo. Mentira. Mentira, porque o primeiro decreto é vergonhoso. Se eu fosse servidor público de Taubaté, faria coro com os servidores que reivindicaram o seu direito em audiência, em manifestação, porque aquele primeiro decreto era um insulto ao servidor. Um insulto. Àqueles que merecem o adicional. Sim. Porque também, sejamos realistas, existem erros. Mas eu te pergunto, ele não poderia pegar os casos que estão... Ele podia ter feito o segundo decreto no lugar do primeiro, né? Vamos caso a caso. E não é só isso. Bom, apontamento, tem gente recebendo indevidamente. Tá bom, quem? Qual a matrícula? Não vou falar em nome. Qual a matrícula do servidor que está recebendo indevidamente? Quem é que está no ar-condicionado no escritório 8 horas por dia e está recebendo insalubridade? Matrícula A, B, C, D, A, Z. Beleza. Estes, a partir de hoje, estão sem a insalubridade. E vamos analisar caso a caso. Os que estão à margem da NR1 já estão fora. Os que estão errados já estão fora, agora vamos lidar com os que estão certos. O que é para fazer? Faltou estudo disso, né? Faltou tudo. Faltou tudo. Ter mais conhecimento do... Sabe o que não faltou? Topete. Não, eu tô certo, tá tudo certo, eu vou resolver. Ele matou no peito a questão e não aguentou o baque. Eu nunca vi os servidores de Taubaté tão mobilizados e organizados. E um plus, né? Nossos servidores não têm sindicato para organizar essa pauta. Eles se organizaram... Iniciativa de cada um deles. Eles se organizaram de forma horizontal. É uma coisa linda de se ver, porque não há um agente central. Se organizaram e ainda estão mobilizados. Eu espero que eles consigam ficar mobilizados até terem a melhor solução possível para este problema que a prefeitura criou, que o prefeito criou, a bel prazer. Eles estão de stand-by. Como é que você vê esse desfecho, Gabriel? Até 1º de julho é o prazo que o prefeito deu nesse segundo decreto. Como é que você está deslumbrando esse desfecho? Hoje de manhã, sei que teve audiência do Ministério Público do Trabalho de alguns servidores com vereadores a respeito do caso. Né? Na minha avaliação, eu vou avaliar pelo que temos hoje. Claro. O prefeito editou o segundo decreto porque ele viu que a sua grande base aqui na Câmara não ia votar contra o PDL, né, que ia inclusive, assustar. Até para dar subsídio. Existia um projeto de lei aqui para revogar o decreto o primeiro. E ele baixou o segundo decreto no dia da votação. Por quê? No dia da sessão que seria posto em pauta esse projeto. E vamos fazer matemática básica. Quando ele faz o vídeo, ele está com a sua super base atrás. Não tinha metade da Câmara lá.
Isso mostra que se ele fosse para votação o PDL da Câmara, ele perderia. Ele só mudou o decreto para que a votação da tarde perdesse o objeto. Então, na minha avaliação, se chegar em junho e não tiver nada resolvido, ele edita outro decreto suspendendo, mudando. Porque esse prefeito, ele quer governar por decreto, ele está achando que ele é um rei. Ele está mais para rainha da Inglaterra. Ele não é um rei ainda. Aliás, graças a Deus, nós somos uma república, né? Temos um prefeito, um presidente, um governador, um chefe do poder executivo que tem que conversar, tem que governar junto com o legislativo. Não adianta ficar governando por decreto, isso não dura muito. Quando eu falei, ele tinha a opção, inclusive, de não fazer nada, eu não quis dizer que você tem que fechar os olhos aos apontamentos do tribunal. Mas você tem um prazo para fazer isso, né? E aí, quando você tem um embasamento, um estudo a respeito disso, você pode tomar uma atitude um pouco mais... Por que ele não foi? Por que ele não foi imediatista? Porque são vários apontamentos. Sim, dos relatórios. Vamos fazer uma comparação. Ele foi imediatista para tentar resolver o apontamento da insalubridade. Eu quero ver se manda a planta genérica para cá. Por que ele não foi imediatista também para resolver a questão dos cargos? Por que a questão dos cargos comissionados ele pediu prazo? E a planta genérica, que é completamente antipopular. Olha, eu vou falar para você. A taxa do lixo, que é antipopular, é apontamento. Mas assim, para você, agora, além de ser apontamento, vamos pegar todos os apontamentos possíveis. Ele pegou para resolver mais rápido aquele que ele julgou mais fácil de ser resolvido. Porque se a gente pegar todos os demais, taxa do lixo, planta genérica e reforma administrativa, para todos esses, ele tem que ter realmente uma maioria sólida aqui. Ele achou que, fazendo economia nas costas do servidor, ele fosse ter votação fácil aqui. Então, dos 4 apontamentos que temos aqui, ó, em perspectiva comparada, ele tentou lidar com o mais fácil na avaliação dele. Em tese. Em tese. E está se mostrando difícil. Porque o barulho está grande. E agora, tem que ficar grande até os servidores conseguirem um resultado que seja digno, justo Ninguém está pedindo para quem não merece o adicional não. continuar ganhando. Isso não. Que seja justo. Quem merece que ganhe. Né? E você sabe qual é a raiz mais profunda de todo esse problema da insalubridade? O fato dos nossos servidores da prefeitura não terem plano de carreira. Porque a discussão sobre a base de cálculo da insalubridade é justamente porque a prefeitura não reconhece o anuênio e as progressões. Exato. É um absurdo. Anuênio e progressão, por mais que não incorpore a determinados fins, compõe a base de remuneração dos servidores. De servidores que não têm plano de carreira. E como é que você vai desconsiderar isso para calcular a insalubridade, Miguel? Exatamente. O fato dos nossos servidores não terem um plano de carreira robusto, complexo, que é de direito deles, faz com que a prefeitura... Isso teria que ter uma emergência. Outra que ele vai precisar fazer, você já pode responder as duas coisas. Né? Emergência, assim, no plano de carreira do servidor e tem uma reforma administrativa que tem que ser feita. Sim. E aí ele tem que caminhar para essa casa que você pontua como não tendo uma base. Como é que vai se dar isso, Gabriel, na sua opinião? Bom, vamos lá. Primeira coisa que ele tem... Pergunta fácil. É pergunta fácil, né? Vamos lá. É a terceira vez, ou segunda vez, não me recordo agora, acho que é a segunda vez, que há um apontamento de que a reforma está errada. Então, existem 3 cartas no judiciário. 2 já foram queimadas pelo prefeito Saldi. Ele está com a terceira. E ele não pode errar. Ele não pode mandar uma reforma administrativa aqui que dê margem para a justiça questionar. Porque se questionar de novo, ele vai responder por essa reforma administrativa. Então, tem que ser uma reforma administrativa que concilie a visão do prefeito Sérgio Vitor para a prefeitura de médio e longo prazo, que concilie a visão de mundo dele para a prefeitura a médio e longo prazo com as exigências legais que não foram cumpridas as 2 primeiras vezes no governo Saldi, com a base que ele pretende montar aqui na Câmara. E quando você pega essas variáveis numa equação, elas não fecham. Na minha avaliação, são 3 variáveis que o resultado não é redondo. Então, acredito que ele vai ter que demonstrar uma maturidade política e uma capacidade de articulação muito maior do que a que ele demonstrou em 100 dias para aprovar essa reforma. E é interessante porque eu acompanho todas as entrevistas do nosso prefeito. Todas. E uma que ele deu ao Pode Pai, Pode Filho do T7 News, eu fiz questão de perguntar no chat. Que eu ouvi e eu perguntei, eu fiz questão. Confirma com ele se é isso.
Está gravado, registrado. No segundo ano de mandato, ele vai mandar o plano de carreira para a Câmara. Só que aí tem uma pegadinha. Primeiro ele mexe na insalubridade. Depois ele vai querer fazer o PDV, não sei com que dinheiro. E depois o plano de carreira? O PDV ele não abortou essa ideia? Não, publicamente não abortou. Agora, como é que você faz PDV com caixa em pandarecos? É porque a indenização vai vir alta. É. E assim, para um servidor de carreira concursado abandonar um cargo estável, ou ele já tem que estar afastado de forma não remunerada, exercendo outra função, para pegar alguma coisinha só e tocar a vida, mas o cara que está em cargo, trabalhando, estável, que é o sustento da que é o sua sustento família. da sua família, que é a pessoa que de fato toca a máquina pública de Taubaté, ele não vai largar isso sem uma boa proposta. Aí me lembra a questão do superávit. Exato. Se lançar um negócio desse é porque eu quero mostrar o saldo no azul, estampar num outdoor e mostrar, olha só, eu Só que superavitário. só que o superavitário desse PDV, ele não vem no exercício que é feito, né? Porque o PDV tem um custo. E a galera esquece isso. Então, para a prefeitura, se a prefeitura voltar para o azul, Miguel, vai ser após o governo dele. Se voltar para o azul, vai ser pós o governo dele. Porque, ó, vamos lá, quais são os sinais que ele dá? São os piores possíveis para a máquina pública, em termos de funcionamento, em termos de entrega de serviço de qualidade. Porque serviço de qualidade requer servidor bem remunerado, motivado e com boas condições de trabalho. Boas condições de trabalho. Não acontece na cidade de Taubaté. 3 coisas que no momento estão devendo, né? Então, os desafios são muito grandes. Eu digo mais para os servidores da prefeitura de Taubaté do que para o próprio governo, porque fazer economia nas costas do servidor... Ele sentiu o barulho dos servidores, né? Tomara que ele tenha a consciência de escolher a melhor maneira para resolver essa situação. A gente torce aqui por uma gestão satisfatória para a cidade de Taubaté. Nós falamos aqui de algumas coisas que talvez não tenham sido tão positivas. E o que você vê de sinalização positiva do governo para frente, meu caro Gabriel? Vamos lá, sinalizações positivas para frente. Acredito que a forma como ele tem tocado algumas áreas da cidade, principalmente a questão da zeladoria. Porque assim, vamos lá, eu vou fazer um paralelo aqui sobre o processo decisório do Poder Executivo. A tomada de decisão na prefeitura, como funciona. Se nós recapitularmos aqui, Miguel, governo Ortiz, em última instância, se precisasse chegar, a última palavra era do prefeito Ortiz ou do seu assessor, chefe de gabinete direto, que é o Chacrinha. Última palavra dos dois. No governo Saldi, os secretários tinham uma relativa autonomia e muitas ações eram tomadas e o prefeito só tomava ciência. O José Saldi deu liberdade para os seus secretários e hoje arca com as consequências, com o ônus e o bônus dessa atitude. E hoje na prefeitura de Taubaté, sob o governo Sérgio Vitor, eu vejo secretários que têm autonomia e secretários que não têm autonomia. Não é uma coisa uniforme. Não é uma coisa uniforme. Então parece que cada pasta tem o seu grau de liberdade com o poder executivo. Só que, quando você vai ver as pastas, o grau de liberdade dessas pastas é de acordo com o capital político que o secretário tem. O Coronel Oliveira Neto tem a sua, né, toca ali zeladoria, a Marcela, né, planejamento, e você vê algumas secretarias com um pouco mais de restrição, né, tem que pedir um pouco mais de bênção. Então nessas de liberdade, por enquanto, o trabalho da Marcela ainda não é visível, o trabalho da Marcela é mais bastidor dentro da prefeitura, alinhamento de processo, então como esta não é uma área visível, né, ainda carece de fazer apontamentos mais claros. Mas aquilo que é visível da parte do Coronel Oliveira Neto, a zeladoria ainda deve muito para a cidade, mas não deve resposta. E aí mérito do secretário. Mérito do secretário. Porque... A cultura ainda tem que pedir bênção, tem que pedir, tem que falar, tem que... Só que ainda assim a Aline Damasio tem feito um bom trabalho naquilo que lhe compete. Ela também é de fora, só que ela tem ouvido os artistas da cidade, Miguel. Uhum. Eu acho que o secretário, principalmente quando vem de fora, ele não pode se fazer de surdo para a cidade, para o povo que ele ainda não conhece. Quando se vem de fora, é preciso vestir a sandalinha da humildade e, além de conhecer, tomar pé da situação fiscal, financeira e estrutural da sua pasta, é também ouvir aqueles que de fato interessam na cultura, os nossos fazedores de arte, os agentes de cultura, na saúde, médicos, enfermeiros que estão aí já inflamados por conta da insalubridade, mas também
pessoas e lideranças horizontais que estão à margem da Câmara, à margem da Prefeitura, mas que vocalizam as necessidades de uma determinada região. Você falou de peso político. Tem um secretário que, sem dúvida nenhuma, está desempenhando a sua função como secretário pelo seu peso político. Capitão Souza. Capitão Souza. E está indo muito bem. Eu queria que você fizesse uma avaliação da segurança, que hoje é uma das grandes preocupações, e felizmente, Gabriel, parou-se com essa ideia de que segurança pública é uma atribuição só do governo do Estado. Não é. Não é. É tripartite. É tripartite. Taubaté tem sérios casos de violência, inclusive a sede do T7 foi furtada, assaltada, Sim. roubada na última semana, né? Então nós temos o caso da jornalista Juliana Severo também, que foi assaltada durante uma caminhada. Porque Taubaté, a coisa está feia. A coisa está feia. Só que assim, quais são as sinalizações da Secretaria de Segurança Pública? Primeiro, que o caso da Juliana foi atendido pelo secretário, pelo prefeito, foi feito um gerenciamento de crise ali, né? Porque se tratava de uma pessoa pública. Só que também eu vejo o secretário Capitão Souza, porque o Capitão Souza foi candidato a prefeito, foi candidato a deputado, é uma pessoa que tem capital político, mas eu vejo que o Capitão Souza, ele, por ser militar, eu acredito que ele é um excelente soldado no exército do Sérgio Vitor. Antes de assumir, eu acreditava que o Capitão Souza pudesse, por ter sido candidato, pudesse que... E ele foi pré-candidato até... Eu imaginei que ele poderia, com o seu trabalho, tentar projetar-se acima do prefeito. E não. Capitão Souza trabalha pela gestão, trabalha quieto, entendeu? Você não vê o Capitão Souza fazendo declarações, sabe, a esmo ou que vá contra a filosofia da prefeitura. É um cara que joga pro time e é um secretário que tem buscado ações como a integração com a Muralha Paulista, né? Agora, recentemente, essa semana aí saiu o Smart City, né, que se não me engano, um decreto também que a prefeitura quer somar as câmeras de entes privados, formar um sistema integrado com essas câmeras a benefício da prefeitura. Então são ações, tipo assim, Taubaté está numa situação muito complicada e delicada. Mas, por mais que a prefeitura não possa fazer ações ostensivas e ofensivas, porque não pode, isso cabe à Polícia Militar e ao Governo do Estado, eu vejo que a prefeitura está muito empenhada em aumentar a rede de segurança do município com base na inteligência. E com todo o respeito, o Capitão Souza, ele é uma pessoa extremamente inteligente, entende da área de segurança pública e, principalmente, ele conhece as suas limitações como secretário. E tem um parceiro muito bom, que é o Coronel Pereira também. Sim, não podemos esquecer dele também. Então, falando da segurança pública, politicamente, o Capitão Souza joga para o time, é um secretário discreto, de uma pasta complicada na cidade, mas que tem buscado soluções além da solução ostensiva de inteligência. Gabriel, eu perguntei de segurança pública, que é uma grande preocupação da população, mas tem uma outra. Emprego, geração de renda, oportunidade. E nós conversamos aqui com o secretário Danilo Veloso, que é de Desenvolvimento, Inovação e Turismo. E eu queria ver o que você vislumbra daqui em diante com relação a isso. Ele investindo muito a sua secretaria na informatização da prefeitura, a condição da mão de obra qualificada para empresas que venham se instalar na cidade de Taubaté. Enfim, emprego, renda também é uma preocupação da população. Como é que você está vendo essa secretaria? Então, essa secretaria é realmente mais vislumbrar a médio e longo prazo os seus resultados, porque de fato nesses 100 dias nós só tivemos sinalizações, né? Embora o secretário fale da informatização da prefeitura, é preciso lembrar que nós temos hoje um DOC, que é aquele sistema para registrar as demandas, requerimentos da população diretamente com a prefeitura. É um primeiro passo, mas a informatização da prefeitura em si é um produto final. Passa pela Secretaria de Planejamento, passa pela interligação interna da prefeitura, entre as pastas, entre os setores. Os setores se conversarem, né? É uma comunicação interna da prefeitura, porque isso tudo passa por processos que, quando estão azeitados, quando estão bem afinados, aí a informatização da prefeitura é só o produto final desse ajuste de processo. Então, antes de chegar para o Danilo, tem que passar pela Marcela, tem que passar pelas demais secretarias, que é um trabalho que eu sei que ela vem fazendo de reunião de alinhamento, tanto de conduta quanto de processo por parte do planejamento junto a todas as secretarias da cidade, né?
Então, e com relação a emprego e renda na cidade de Taubaté, as sinalizações hoje são promissoras, porque além da fábrica do Evitol, né, que fica a cargo de Taubaté, nós temos ali outras empresas, outros empreendimentos buscando espaço na cidade para se instalar. E claro que cada novo empreendimento comercial, financeiro, tecnológico, industrial que venha para a nossa cidade é um grande ganho, né, para o nosso povo, para a nossa terra, inclusive até um reforço para as finanças da cidade. Então, por enquanto, só podemos avaliar as sinalizações que são positivas, mas dá mais um tempinho para avaliar de fato os resultados dessas capacitação, né? Temos mão de obra para a demanda que se aproxima. Taubaté é uma cidade que conta, né, a prefeitura municipal tem as suas escolas do trabalho. É uma diferencial que outras cidades não têm. Essa aqui é a única que eu conheço, é a única que tem escola municipal do trabalho. Escola do trabalho. A escola do trabalho, ela precisa estar completamente alinhada com a vocação da cidade. Se nós formos partir novamente para um polo industrial de ponta, com a vinda de Evitol... Os cursos que tem na escola do trabalho não suportam. Exatamente. Então, nós vamos deixar a escola do trabalho da cidade de Taubaté formando mão de obra para abastecer serviço e comércio e parte da indústria, ou vamos redirecionar a escola do trabalho de Taubaté para atender a grande demanda ou a demanda básica operacional da indústria Evitol, que nós esperamos aqui em Taubaté, ou até mesmo para dar uma reformulação na mão de obra das empresas, das indústrias que nós já temos aqui em Taubaté. Então é uma questão de visão de cidade a longo prazo. Se a prefeitura vai mexer, vai alterar, né, a forma como as escolas do trabalho lidam no município, porque é uma das únicas cidades que eu conheço que tem, e que, né, funcionam bem, que são referência. Não tem quem fale mal das nossas escolas do trabalho, mas aí, que visão a prefeitura vai dar para essas escolas do trabalho? E além disso tem SESI, tem ENCA, tem uma série de instituições de excelente capacitação. Sim, municipais. SESI não, mas né, a ENCA sem dúvida nenhuma. E eu queria fechar, uma outra grande preocupação é a saúde. E toda sessão a gente vê vereadores fazendo críticas à secretária. Como é que você está vendo esse início? É mutirão que foi prometido pelo governo? A celeridade nas filas, nos atendimentos? A promessa de uma informatização na palma da mão, você agenda a sua consulta, até para uma maneira de evitar o absenteísmo, a falta de quem agenda e não vai, que prejudica um terceiro. Queria que você falasse o que tem. Tem alguma coisa sinalizada na saúde, Gabriel? Bom, primeiro, para falar de saúde, vamos começar pelo começo. Se a secretária não fosse de fora, talvez o humor seria um pouco melhor. Para começar. Melhor? O humor dos vereadores fosse um pouco melhor se ela não fosse de fora. Sendo de fora, ela deveria atender melhor os nossos vereadores, coisa que nós sabemos que ela não faz. Então, isto é, nós temos dois agravantes aí. Né? Então, a paciência dos vereadores com a secretária de saúde vai ser a menor possível. Né? Eu inclusive, não creio, né? Eu faço a avaliação de que talvez a secretária não dure meio mandato do governo Sérgio Vitor. Se as coisas continuarem como estão, é difícil o prefeito bancar uma secretária que desagrade tanto parte dos vereadores que o prefeito precisa na sua base legislativa. Talvez o prefeito demore um pouco para acordar, para se desencastelar. Mas vai ser difícil manter uma secretária que não dialoga com o vereador, que não dialoga, tanto é que ela foi convocada. E ela foi convocada para explicar informações gerais da secretaria, diferentemente do Matheus e do Calil, que vieram para falar. Se não tivesse a questão da insalubridade, Matheus e Calil nem viriam para a Câmara, não seriam convocados. A secretária foi convocada para prestar esclarecimentos gerais da saúde. Né? Então, foram feitas sinalizações. Está aí uma oportunidade para ela também colocar tudo na mesa. E é uma secretária experiente, ela foi vice-prefeita de Jacareí, secretária de saúde de Jacareí, né? Tem muito... Agora, me estranha o fato dela não querer muito ter essa dificuldade de trato com essas lideranças, que não são só os vereadores, Miguel. São entidades, são associações, são lideranças horizontais que estão na franja, né, da política municipal. É uma prefeita que não é muito acessível para esses agentes. Então, isso faz com que o humor deles fique um pouco mais curto. E, muito sinceramente, as promessas que foram feitas na pasta da saúde
poucas delas seriam realizáveis em 100 dias. Aquelas que seriam realizáveis em 100 dias, como Mas alguns start, mutirões... teve algumas? Não apareceu. Se tivesse resultado positivo, isso aplacaria o humor de algumas lideranças com ela. Né? Para ajudar, além disso, nós tivemos algumas falhas pontuais. Além disso, nós tivemos descasos em alguns PAMOs. Nós temos um PAMO aí que é um criador de escorpião. Não sou eu que estou falando, é só você ver, entendeu, quantos escorpiões foram encontrados na unidade de um PAMO aqui na cidade de Taubaté. Isto é absurdo. Então, além do fato dela ser de fora, de não atender liderança, de não ter resultado positivo nesses 100 primeiros dias, vem acontecendo uma sucessão de casos que depõem contra o trabalho dela. Acho que o pior deles nesse contexto todo seria a perda do convênio do governo do estado com a Gamut. Mas eles reverteram a tempo a situação da convocação dela. Então, ainda é cedo para avaliar resultados positivos, mas os resultados que temos, e principalmente as sinalizações que temos da pasta da saúde, da secretária de saúde em Taubaté, não são das melhores. E se o humor da Câmara, dos agentes, não melhorarem até meio do ano, dificilmente ela sustenta o fim do segundo semestre. Porque o prefeito não tem... Vamos falar a verdade, quais secretários estão na mira dos vereadores? A saúde. Foi-se o tempo em que a prefeitura tinha meia dúzia de secretários, né, que eram espinafrados, né, com ou sem razão, na tribuna da Câmara, ou então até mesmo pela população na rua. Hoje, o único calcanhar de fato inflamado dessa prefeitura é a Secretaria da Saúde. E a que custo o prefeito vai manter uma secretaria impopular que vem trazendo para ele custos políticos? Gabriel, eu queria agradecer, mas antes eu queria que você respondesse. A população ainda está otimista, está com uma boa expectativa, a expectativa está lá em cima ainda com a gestão do prefeito Sérgio Vitor? Não. Não está mais? Não. Você acha que diminuiu um pouco a... Eu acho que, assim, ele teria que arrumar a casa, ele teria que resolver as contas da cidade. Isto é uma verdade tomada como universal, né? Tanto nas análises mais apuradas, como em qualquer esquina da cidade que você converse, a situação financeira de Taubaté está um problema. Nós sabíamos disso, ele trouxe isso a público, deu o diagnóstico, e com a exceção da renegociação das dívidas com os credores, que foi o primeiro ato que ele tomou, as ações de suspensão de concursos, tentar fazer economia nas costas do servidor, mexendo equivocadamente na insalubridade, né? Não são sinais positivos de que, apesar da necessidade de fazer economia, de melhorar as contas da cidade, é difícil acreditar que a qualidade do serviço prestado não vai cair. Porque o sinal que a prefeitura dá é que estamos dispostos a fazer economia, a manter a qualidade dos serviços, que já são questionáveis, cortando insalubridade de servidor, cortando concurso público, cortando... Porque se a gente sabe que a prefeitura tem uma rotatividade, as pessoas saem, né? E se essas pessoas continuarem a sair, tiver essa rotatividade, e não for tendo preenchimento desses cargos, a tendência do serviço público prestado na cidade de Taubaté, a médio prazo hoje, se está ruim agora, a tendência é piorar. Isso é muito triste. Porque se nós temos essa rotatividade, as pessoas saem, e nós não temos previsão de concursos para que esses quadros sejam repostos, sobretudo a questão dos médicos da cidade, que é uma questão muito sensível, que nós tivemos no ano passado a questão de mexe no salário do prefeito para... e as pessoas veem o reajuste do salário do prefeito como se fosse apenas e tão somente o reajuste do salário do prefeito. Não, diz respeito à remuneração dos servidores, porque existe um teto. E aí você tem um redutor de médico e de diversos outros servidores que, por tempo de serviço, enfim, passa o teto do prefeito e eles recebem a menos. Então isso é uma discussão mais ampla. É uma discussão mais ampla, mas que entra nesse bojo. Qual é o horizonte? O horizonte geral. É triste, principalmente com relação a servidores e a qualidade do serviço prestado. Exato. A qualidade do serviço prestado não depende somente dos servidores, mas das condições de trabalho. Mas vamos lá. Rotatividade da prefeitura. Sai cada vez mais servidor. Beleza. Não tem previsão de concurso para repor essas baixas. Temos cada vez menos servidores para prestar serviço de qualidade na ponta. Temos o prefeito querendo mexer na insalubridade desses servidores. Temos os médicos com fator redutor do salário há muito tempo, que é um atrativo para a alta rotatividade de médico. Exato.
os sinais não são promissores. Né? Se não houver uma reforma administrativa para além de arrumar os cargos comissionados da prefeitura, mas também visando o preenchimento desses cargos essenciais à prestação de serviço de qualidade para a nossa população, E que sejam atrativos. e que sejam atrativos, eu não vejo saída, eu não vejo como essa equação possa fechar sem que os serviços e também a saúde mental dos nossos servidores seja muito prejudicada. Os sinais nessa área não são positivos. Vamos falar quando tiver 200 dias. Vamos falar quando tiver 200 dias, depois quando terá o primeiro ano. Espero que até lá nós possamos ter sinalizações mais positivas neste tema que acabamos de falar. Perfeito. Obrigado, Gabriel, por participar agradeço. conosco mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade. E obrigado a vocês que acompanharam mais uma edição do Conexão Popular. Hoje nós conversamos com o Gabriel Marcondes, cientista político, sobre os 100 primeiros dias, ainda está no começo, da gestão Sérgio Vitor à frente da Prefeitura Municipal de Taubaté. Um grande abraço e até a próxima edição.